Começando mais um vídeo aqui do canal e hoje tem receita mais que especial. Finalmente chegamos no mês de dezembro e todo mundo sabe que o mês de dezembro é o mês do Natal. Então vamos fazer aqui no canal algumas receitas natalinas e para começar essas receitas natalinas eu acho que nada combina melhor com o Natal do que um belo pudim. E hoje eu vou fazer para vocês um pudim diferente que vocês já devem estar acostumados com pudim de leite condensado, aquele pudim cheio de furinhos, pois eu venho apresentar para vocês hoje um pudim de padaria, também conhecido por mim como pudim suíço. Ele é um pudim maravilhoso porque ele é bem consistente, ele é mais firme do que aquele pudim bem macio de leite condensado, ele não tem furinhos, para você que não gosta de pudim com furinhos, ele é perfeito, sem contar que esse pudim é delicioso. Esse pudim você encontra facilmente em qualquer padaria e para você que quer aprender a fazer, eu trago agora a receita. Então vamos fazer essa receita maravilhosa para o Natal. Pessoal, a primeira coisa que eu preciso falar para vocês antes de começar essa receita é a seguinte. Eu fiz essa receita umas 3 vezes e das 3 vezes que eu fiz, eu cometi alguns erros. E eu vou passar esses erros para que vocês não cometam os mesmos erros que eu, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você precisa saber quando você vai fazer esse pudim é que ele é um pudim que vai poucos ingredientes em grandes quantidades. Ou seja, ele dá um volume muito grande de massa. E se você for fazer esse pudim, eu recomendo que você use um liquidificador maior, de preferência um liquidificador que tenha capacidade maior para receber líquidos ou um liquidificador que seja mais potente, daqueles bem grandes. Se você não tiver, você pode fazer na mão, bater na tigela com um fouet. Caso você não saiba, pudins franceses e os pudins originais mesmo, feitos há muito tempo antes, eram feitos à mão, batidos com fouet ou até mesmo com algum utensílio como um garfo. Então, não necessariamente você precisa fazer todos os pudins no liquidificador, isso não é uma regra. Caso você não saiba, você pode bater ele na tigela. Se você não tiver um liquidificador grande, como eu não tive, você faça na tigela para que você não cometa os erros que eu cometi nesse vídeo. Antes de começar essa receita, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar minha chaleira elétrica, colocar mais ou menos 1 litro de água, eu vou ligar ela e vou deixar ela aqui quietinha enquanto a água ferve. E enquanto a água vai fervendo, a gente vai começar a nossa receita. Então vamos lá. Para começar essa receita, a primeira coisa que você vai fazer é colocar dentro de uma tigela ou um liquidificador 1 litro de leite, uns 5 ovos, cem gramas de manteiga, ,150 gramas de coco ralado em flocos, e não pode ser, pessoal, aquele coco bem fininho e nem adoçado. Tem que ser o coco em flocos e ele tem que ser sem açúcar e desidratado. Por quê? Porque nessa receita nós vamos usar um coco como se fosse uma camada, uma cama que vai sustentar o pudim. Então precisa ser um coco mais firme e mais resistente para que não desmanche. Se você colocar um coco ralado, adoçado, primeiro que vai ficar muito doce. Se você colocar aquele mais fininho, ele vai se misturar com a massa. Então não fica legal. Eu fiz um teste com esse coco mais fininho e adoçado e fica muito ruim. Ele não pode ser adoçado nem úmido, tem que ser seco e em flocos, tá bom? Depois você vai acrescentar 600 gramas de açúcar refinado. Exatamente, pessoal. Antes de você achar que isso é muito açúcar, lembre-se que o pudim de leite condensado que você faz, o leite condensado em si, caso você não saiba, ele é uma mistura de leite com açúcar. E vai muito mais açúcar do que leite. Então não se assustem com essa quantidade, porque o pudim de leite condensado que vocês fazem, ele talvez vá muito mais açúcar do que vocês imaginam. Talvez seja muito mais do que 600 gramas, com certeza. Então não se assustem, porque não é uma coisa grande. A única diferença é que você está usando uma quantidade de açúcar, ao invés de usar o leite condensado. E por último, você vai acrescentar 300 gramas de farinha de trigo. Pois é, galera, e foi nesse momento que eu acabei cometendo um erro gravíssimo. Lembra que eu falei pra vocês no começo do vídeo que vocês precisam de um liquidificador de maior
tamanho para vocês poderem misturar. Então, o meu liquidificador ele encheu até o topo e eu não consegui bater. Porque se eu fosse bater nesse momento, ia transbordar tudo pra fora, ia derramar, ia ficar uma tragédia. Então o que eu fiz? Eu dividi metade da massa numa tigela, bati essa quantidade de massa, depois eu bati a outra quantidade de massa, juntei as duas para poder completar uma massa inteira. Rende muita massa esse pudim, então é por isso que eu falei pra vocês, ou vocês façam no liquidificador maior, com mais volume, mais potente, ou vocês já batam tudo na tigela para não cometer esse erro que eu cometi, tá bom? A receita original, pessoal, desse pudim, ela é utilizada queijo ralado. Eu não vou usar queijo ralado porque eu não gosto de queijo ralado, mas se você quiser acrescentar queijo ralado, você pode. A quantidade está aqui na tela do tanto de queijo que você tem que colocar. E você vai colocar tudo junto no liquidificador e vai bater. Ou no caso, se você fizer na tigela, vai colocar tudo na tigela e vai misturar. Depois que o pudim bateu, a gente vai fazer a calda. E para fazer essa calda, pessoal, é super fácil. Essa calda só vai 2 ingredientes, mas assim como o pudim, são 2 ingredientes em grandes quantidades. Você vai precisar de 500 gramas de açúcar e meio litro de água. Essa calda, pessoal, ela dá uma grande quantidade de calda porque esse pudim ele é feito para ser feito em uma forma maior. Se você não tiver uma forma grande, assim como eu não tive, você pode dividir a receita em 2 formas. Você vai precisar de muita calda, porque como essa receita ela é para uma quantidade maior de pudim, você vai abranger, além do fundo da forma, você ainda pode ter um pouco mais de calda para jogar por cima do pudim. Se você quiser, você pode dividir em 2 formas, ou se você tiver uma forma maior, faça na forma maior, que é bem melhor. Só lembrando, pessoal, que receitas de pudim pedem uma forma mais alta, então não usem formas pequenas. Se você tiver uma forma pequena, o pudim ele vai ficar pequeno, fica baixinho, ele fica aquele pudim mais largo e muito pequeno, não cresce. Então é aconselhável que você tenha uma forma mais alta e de preferência uma forma grande. Aqui, pessoal, para fazer essa calda não tem segredo. Eu começo misturando o açúcar bem delicadamente para que ele se dissolva por completo e assim possa cozinhar gradualmente. Após isso, a gente vai deixar essa calda cozinhar e não pode mexer ela em hipótese alguma. Depois que ela começa a cozinhar, a gente vai pincelar água gelada na borda da panela. Isso evita que cristais de açúcar que possam estar na borda da panela cristalizem a nossa calda em cadeia, fazendo com que ela vire aquela pedra de açúcar. Esse é o segredo para você fazer uma calda perfeita. Não mexe a calda e assim que ela começa a cozinhar, a gente pincela água fria na borda da panela. Feito isso, é só deixar ela cozinhar até ficar aquela cor âmbar dourada. Não pode passar do ponto porque senão ela queima e se você não deixar ela cozinhar por tempo suficiente, seu pudim vai ficar muito doce e a calda não firma. Então, preste atenção para que quando a calda estiver em cor âmbar, que é um tom mais alaranjado, sua calda vai estar pronta, você desliga o forno rapidamente porque senão a calda continua cozinhando dentro da panela, passa do ponto e aí, meu querido, você perdeu a sua calda. Então, esse é o segredo para uma calda perfeita. Feito isso, agora a gente coloca o nosso pudim dentro de uma assadeira bem maior e a gente vai colocar aquela água quente que a gente deixou aquecendo desde o começo do vídeo. Fez isso, só levar pro forno e deixar lá em forno pré-aquecido. Não se esqueçam de pré-aquecer o forno, tá? Na temperatura mais baixa que tiver. Deixa o forno pré-aquecendo por mais ou menos uns 20 minutinhos. Pode colocar e deixa lá, pessoal, por umas 2 horas. Exatamente. Pudim, pessoal, ele é assado em forno baixo. O segredo para vocês não terem aquele pudim cheio de furinhos é a temperatura do forno. Coar o pudim não é necessário porque aqui a gente usa coco ralado, então coá-lo não vai adiantar. O que você precisa é deixá-lo assando numa temperatura bem baixa, tá? E por um longo tempo. Infelizmente, 2 horas é um pouco puxado, mas acredite em mim, esse pudim ele vai ficar pelo menos umas 2 horas. Com 2 horas exatas, você olha e vê como é que ele tá. Coloca o palitinho no centro e vê se ele sai razoavelmente limpo. Ele tem que sair praticamente limpo, tá? Só que um detalhe para você saber se o pudim já tá pronto é o cheiro que ele vai dar na sua cozinha e também ele precisa estar bem douradinho por cima. Quando ele começar a dar uma dourada por cima e ficar bem caramelado, você pode tirar, que aí o seu pudim já assou, já firmou e tá pronto.
E feito isso, nosso pudim já está quase pronto, só que a gente precisa deixar ele esfriar para depois levar para a geladeira. Esse pudim, pessoal, ele precisa ficar na geladeira por pelo menos um dia inteiro ou no congelador de 1 a 2 horas. Se você quiser agilizar o processo, você pode levar sim para o congelador, que é bem mais rápido. Foi o que eu fiz. Ficou no congelador por mais ou menos umas 2 horas e ele firma, pessoal, e ele fica muito consistente. Só que um detalhe, é muito importante que vocês deixem esse pudim gelar. Por ele ser um pudim consistente, se ele não assa por tempo suficiente e se ele não gela por tempo suficiente, ele desmancha após ser desenformado, tá? Eu estou falando isso porque nas tentativas que eu fiz de fazer esse pudim, aconteceu isso, ele não assou por tempo suficiente, não gela. Tipo assim, se ele não assa por tempo suficiente, ele não gela. Você pode deixar um dia inteiro na geladeira que ele não firma. Então ele precisa ser assado pelo tempo correto, após ele estar douradinho por cima, e após isso ele precisa ser gelado muito bem na geladeira, senão ele não desenforma. E se ele desenformar, ele desmancha, tá? Todo pudim, ele não pode nunca ser desenformado se não estiver gelado. Essa é a primeira regra básica para todos os pudins que você for fazer. Então não esqueçam de um dia, pelo menos um dia na geladeira ou pelo menos umas 2 horas no congelador. Feito isso, a gente vai tirar o pudim da geladeira, coloca ele na boca do fogão para ele dar uma aquecida embaixo, o caramelo derreter e ele soltar com muita mais facilidade. E para facilitar ainda mais, você pode passar a faca em volta da sua forma e no meio também. E aí coloca um prato bem bonito sobre a sua forma e vira ela, que quando você virar, o pudim vai descer e você levantando aquela tampa, você vai ver que maravilha que fica. A tampa não, desculpa. Você levantando a sua forma, você vai ver que lindo que fica o seu pudim. E aí, pessoal, é só apreciar. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Jingle bell bells. E esse foi o meu maravilhoso pudim de padaria pra gente fazer no Natal e aproveitar com toda a família. Pessoal, não deixem de fazer essa receita, principalmente agora no Natal, porque ela é maravilhosa e, claro, ela não serve só pro Natal. Você pode fazer ela quando você quiser, porque um pudim, cara, não tem dia e nem hora pra comer. A qualquer hora, pudim é bem-vindo. Eu amo pudim, eu sei que você também ama pudim, então faça essa receita e aproveite com toda a sua família, todos os seus amigos e quem você ama. Um grande abraço para todos que estão assistindo, um Feliz Natal para todo mundo e aguardem aí as próximas receitas que estão por vir. Obrigado por assistir, até a próxima, tchau!